Olá, galera, vamos iniciar oficialmente. Professor, só uma Fala, você vai Cassiano, antes esclarecer de eu uma dúvida começar. rápida em Como? relação à G2, em relação a essa segunda avaliação aí que a apresentação é G2. isso, vai ser, no caso vai ser em formato de PowerPoint, sim, slides, né? O senhor falou? Olha, a Provavelmente apresentação da vai ter que pesquisa, desenvolvimento do trabalho que vocês vão realizar, depende de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês querem dançar, cantar, apresentar um PowerPoint, apresentar um material, tá? Não se esqueçam que é uma pesquisa, que pode ser também um desenvolvimento de material ou tecnologia, e que vocês vão apresentar em forma de aula, não é seminários de 20, 30 minutos, tá? Pode ser que mude de ideia e faça o seguinte, uma aula dividida em duas, para 2 trabalhos. Pode ser, tá? Mas até agora eu ainda estou convencido que cada grupo deve apresentar uma aula. Podemos mudar de ideia mais adiante aí conversando com vocês, tá bom? Galera, então boa noite, vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando ciência a vocês que nós temos uma companhia agradabilíssima conosco, a Pietra, que é mestranda, não é? Ela vai acompanhar 4 aulas. A partir da semana que vem, ela também vai me ajudar a montar as aulas, não é? Porque é um desafio muito grande mostrar toda semana alguma abordagem, não é? Algum material que tenha um diferencial tecnológico que possa ajudá-los no futuro. Né? Obviamente, como são 15 alunos, cada um pensando de uma maneira, é muito difícil você agradar tecnologicamente o pensamento de cada um. Mas nós vamos fazer o possível para que cada aula tenha um diferencial, pelo menos em termos de cultura de engenharia. Hoje nós vamos falar sobre materiais com memória, tá? É um tema bem legal, eu gostei muito, inclusive, viu? Muito interessante, já existe há bastante tempo, principalmente nos Estados Unidos, tá? E na aula de hoje nós vamos abordar muito ciência dos materiais, a estrutura cristalina, tá? Que basicamente é a responsável por essa qualidade específica aí do material retornar ao seu estado anterior ou ao seu estado natural, né? As propriedades dos materiais, a sua microestrutura, a sua composição, o seu processo de fabricação. No caso específico de hoje, para que esse material tenha memória, ele não necessita apenas de materiais e matérias-primas especiais, mas necessita de tecnologias específicas, ou seja, processos de fabricação bastante controlados e bastante diferentes, tá? Aliás, falando em materiais, nós temos assim uma quantidade enorme de novos materiais no mercado, né? Com o advento dos polímeros, apesar de ele já existir há mais de 150 anos, e com o desenvolvimento dos nanomateriais e novos materiais poliméricos, nós temos centenas e centenas e centenas de novos materiais lançados no mercado anualmente, tá? Na química, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, 12 milhões de novas fórmulas químicas foram registradas no CAS. Vou repetir para vocês. 12 milhões, né? Ou seja, o químico, o engenheiro químico que falar que sabe tudo, ou tem acesso a todas as fórmulas químicas, está mentindo de forma redondamente. E outra coisa, galera, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das metodologias da extração dos materiais da natureza, a sua modificação, a combinação de materiais conhecidos com novos materiais, não é? É uma coisa bastante complexa e interessante, não é? E nós temos aí uma variável de mais de 80 mil variáveis de tratamento térmico e composições de materiais.
como escolher tudo isso, não é? Nós temos aí os fullerenos chegando, nós temos os grafenos chegando, nós temos as terras raras cada vez mais presentes, não é? Com o nióbio, com o lantânio, com o cério, com o promécio, com o európio, com o gadolino. Ou seja, nós temos uma gama enorme de novos materiais, novas matérias-primas, não é? À disposição das engenharias, das engenharias. Não é? Então, a pergunta que é uma pergunta central no momento que o engenheiro de produção, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico tem. Como definir qual o melhor material para um determinado fim? Não é? Como escolher a matéria-prima? Eu coloquei no slide de hoje um exemplo. Tá? Nós queremos fabricar um vaso. Muito bem, vamos fabricar um vaso. Esse vaso ele vai ser fabricado com qual material? Com vidro, com cerâmica, com o plástico, com madeira, com metal, com papel, com fulereno, com terras raras, né? Com um resíduo, de repente. Vai depender. E vai depender do quê? Do custo, vai depender do tempo de vida, da durabilidade, do seu ciclo de vida, vai depender da aparência e, principalmente, vai depender da sua finalidade, da sua natureza. Né? Pois bem, como fazer e o que fazer, então? Que critérios, tá? Eu, como químico, como desenvolvedor de matérias-primas, novos materiais, e novos projetos, como os engenheiros químicos, os engenheiros civis, o mecânico, o engenheiro de produção, como engenheiro civil, como os engenheiros de uma forma geral, tá? Vão utilizar os critérios para desenvolver o material. Qual? Não é fácil, não é fácil, não é uma tarefa. Ô, Alexandre, estava sentindo tua falta. Seja bem-vindo. Como escolher o material, galera? Em primeiro lugar, os critérios eles têm que ser muito precisos e, na verdade, esses critérios eles têm que ser a base inicial de todo o projeto de desenvolvimento de pesquisa. Por exemplo, em primeiro lugar, o que o engenheiro deve procurar saber e deve fazer? Caracterizar o material, caracterizar as matérias-primas, quais as condições de operação. Essas operações vão requerer quais ferramentas, quais equipamentos, quais condições, quais temperaturas. Vão ser aplicadas de que maneira? Esses valores, essas caracterizações e as suas limitações e as suas restrições, né? O uso, qual o uso? Não é? Olha só as variáveis que estão postas à mesa no momento de adotar os critérios para se desenvolvimento de materiais. Sem esquecer de algo muito importante. Quando vocês vão desenvolver uma obra, um material, meus colegas engenheiros, vocês têm que levar em conta algo muito importante. Gestão de projetos. Vocês têm que se acostumar a utilizar essa ferramenta. Por exemplo, Project. Utilizem o Project. Utilizem a gestão de riscos. Quais os riscos estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento desse novo projeto e desse novo material? Isso aí é extremamente importante. Outra consideração que vocês têm que levar em conta, galera, é a escolha do material, o levantamento da sua degradação, se eventualmente vai ser degradado, né? Esse material no seu serviço, na sua vida útil, vai se degradar de que forma? Tá? Porque quando vocês oferecerem esse projeto, esses materiais, vocês têm que dar um feedback
aos seus clientes ou aos seus usuários. E outra coisa, a consideração importante. A consideração mais importante vai ser a econômica? Vai ser a qualidade? Qual o custo do produto acabado? Olhem só quantas variáveis intrinsecamente ligadas, né? Assim, ó, vai se destinar a qual indústria? Qual influência vai sofrer? É uma indústria de ponta? É uma produção em massa? Tá? Se é uma indústria de ponta, qual a exigência tecnológica? Né? Se não é uma produção em massa, qual a utilização e os seus limites? E se é uma indústria de ponta, geralmente não se tem limite de custo. Agora, quando é uma produção em massa, o custo ele é essencial. Você não vai colocar um produto, seja de engenharia, ou seja o que for, sem uma seleção criteriosa do custo, senão vocês não vão ter competitividade, galera. Agora vamos entrar propriamente dito no nosso tema de hoje, não é? Que são as ligas, os materiais com memória, que é um assunto muito envolvente, muito interessante para vocês engenheiros, não é? E essa disciplina, ela é obrigatoriamente, ela tem que apresentar a vocês algo de novo que vocês não estejam acostumados a ter contato diariamente, ou pelo menos periodicamente. Né? Essas ligas com memórias, elas são materiais, obviamente, metálicos, e têm a capacidade de recuperar a forma original, mesmo depois de severamente deformados. Olha que coisa legal, que coisa interessante. E esse efeito de recuperação de forma, ele não é exclusivo das ligas metálicas. Né? Os polímeros, na verdade, foram os pioneiros nesse sentido, não é? Os materiais cerâmicos, os materiais biológicos utilizados na medicina, por exemplo, né? E outra coisa, lembrando que polímeros e engenharia química estão muito intimamente ligados nas últimas décadas. Na década de 60, nós aqui no Brasil é bem mais novo, esses materiais começaram a conhecer suas primeiras aplicações com as descobertas das ligas de níquel e de titânio. Né? A indústria naval americana começou a utilizar e a indústria aeronáutica. Eu tenho um videozinho bem curto que eu vou mostrar para vocês sobre essa liga que chamam de nitinol, que é muito interessante. Né? E em 1968, 69, quando os Estados Unidos, na época, desenvolveu o avião de guerra mais moderno para a sua época, o F-14 Tomcat, que até hoje está em operação, eles já utilizaram essa liga deformada chamada nitinol. Né? O nitinol e todas essas ligas metálicas com memória, todos, tá? Tem uma estrutura cristalina definida, com arranjos também definidos, todos eles tridimensionais dos átomos. Né? Lembrando que as ligas metálicas são propriamente, não é, estruturas cristalinas. E nesse caso específico, são o quê? São estruturas cristalinas chamadas CCCs, CFC e HC, tá? Que são as estruturas de cúbico de corpo centrada, os cúbicos de face centradas e as estruturas hexagonal compacta. Nós estudamos, vocês devem ter estudado isso com certeza, pelo menos já no primeiro semestre de Química,
nos capítulos de ciências dos materiais, eu abordo